boa noite, graças e paz. Tudo bem, fofão? Alguém disse que você é bonito? Sua esposa, né? Isso aí. Vamos nós. Prazer falar com vocês. Eu sou o Clécio. Eu amo o que faço. Eu nasci para cuidar de gente. Gente sem gente não é gente. Meu ministério é minha vida é meu ministério. Quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer ao pastor Simar, a esposa, pelo carinho, pela atenção, pela coragem de me convidar. 01 vem quanto? 17? 01 vai estar aqui 17. 01 é o Mac, eu sou 06. Ele mandou um abraço para a igreja. E o Mac é especial. Ele é crente, Mac é crente. Converso muito com ele é muito crente. Vamos nós? Vamos. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. As pessoas perguntam, por que você gosta desses textos complicados? Porque tem muitas coisas boas escondidas, né, pastor? Verdade? Fofão, fica aí, fofão, comigo aí, tá? Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim. Ezequiel, é bom, né? Quando vai passando assim, essa zoadinha. Traz a Bíblia, tá? Eu sei que seu celular tem a Bíblia, mas traz a Bíblia que é bom assim, ó. Legal, né? Quando apareceu-se uma aparência dos rostos, 4 tinham algo assim, diferente. Um tinha um rosto de leão, outro tinha um rosto de boi, outro tinha um rosto de águia e outro tinha um rosto de águia. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. É o mesmo texto, só que aqui é a projeção. Diz assim: no centro ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto para frente quanto para trás. O primeiro parecia como um leão, o segundo como um boi, o terceiro tinha um rosto de homem e o outro parecia como uma águia. Voava, cada um tinha as suas expressões. Era cheio de olhos, pelo lado, pela frente e pelo redor. E dizia: Kadosh, 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 que significa santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que há de vir. Amém. Eu vou botar o crava-cabeça, não fica preocupado não. A gente olha para a vida e faz algumas perguntas e às vezes não temos respostas. Toda vez que você for fazer perguntas para a vida e não ter resposta, você lê Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas é para Deus. As coisas da terra são para nós. E quando a gente resta de nossos lábios, de nossos pensamentos, uma fala dizendo: qual é o sentido da minha vida? Alguns qualificam como se fosse um terreno vazio, sem expressão de vida. Outras pessoas têm uma expressão de não fazer esse tipo de relatório de confronto, porque no conflito eles se sentem confrontados. E quando a gente para observar a vida tem essa dinâmica, ela não para, ela é igual uma bicicleta. Se você parar, ela perde o equilíbrio, né? Você tem que estar continuando vendo, falando e publicando. A vida, ela faz você olhar para fora, olhar para dentro, olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo, e aí enfatiza algumas questões. Quando Deus, Ele fez o homem, Ele fez uma tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito assim, que o Espírito Santo há de santificar o espírito, a alma e o corpo. Uma tricotomia. Todos nós, católico, espírita, evangélico, não evangélico, o que for, bate tambor, acende vela, não importa.
nasceu com o espírito morto. É o espírito humano. Quando um avião cai, nenhum presidente da república pode abrir a caixa preta. Nenhum chefe de estado. Somente o fabricante pode mexer. Por isso que o seu espírito só Deus pode mexer, mais ninguém. Ele é o fabricante. Só ele pode mexer, mais ninguém pode mexer. O inimigo, quando entra no corpo, ele não entra no espírito, ele entra na alma. O espírito é o santo dos santos, o seu corpo é o átrio, a alma é o santo lugar e o teu espírito é o santo dos santos. Ok? João 5,25 está escrito assim: em verdade vos digo em que os mortos ouvirão a minha voz. Não é morto de cemitério, mas é aquela pessoa que não tem Jesus. No mundo espiritual ela está morta, precisa nascer de novo. Está lá escrito, João 3, Jesus falou para Nicodemos. Quando você olha para essa expressão, você vai ver algumas questões, você fala, por que Deus colocou aqueles 4 animais lá? Tudo tem um sentido. E Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, está falando dos 4 evangelhos. Esses 4 animais representam os 4 evangelhos. Jesus seria apresentado em Mateus como rei, em Marcos como servo, em Lucas como filho do homem, e João como águia, filho de Deus. Jesus como filho do homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Jesus como filho de Deus, ele teve pai, mas não teve uma mãe. Quando a gente para observar algumas questões, a gente vai enfatizando algumas coisas e aí a gente vai notando algumas coisas que se apresentam. Ok, Jesus não precisou dessa expressão para ele se fazer. Deus é autossuficiente. E aí Deus colocou no espírito olhos. Os olhos do espírito é a fé. 2 Coríntios 5, 7 está escrito assim: andais por fé e não por vista. O seu corpo tem os olhos, esses olhos que você tem aí bonito aí, os olhos, na sua patologia. E na sua alma, a mente é a sede da alma, seus olhos é a janela da alma. 90% dos demônios estão nos olhos. Como assim, pastor? Vou te explicar. Porque a força maligna, quando entra numa pessoa, ela não entra no espírito, lá é santo dos santos, ela entra na alma. Por isso que você tem que fechar as preces da alma. E quando a gente começa a observar essas questões, a gente entende uma coisa. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 18 diante, ele chega numa cidade e olhando para trás, ele repreende o espírito de adivinhação daquela moça. Ele tinha essa sensibilidade. É por isso que você chega num lugar e fala assim, eu estou sentindo alguma coisa. Você tem que discernir qual o olhar que você está tendo. Se é um olhar psicológico, se é um olhar patológico, ou se é um olhar espiritual. Os olhos, ele expressa a tristeza, a angústia. Os olhos, ele expressa muitas coisas. Por isso, quando você quer falar alguma verdade, olha nos olhos, as pessoas baixam os vídeos porque não conseguem. Quando eu falei para você que 90% dos demônios estão nos olhos, quando você vai orar por alguém, e se você olha nos olhos, eu não coloco a mão em ninguém quando eu vou orar, porque eu sei que tem demônio. Eu mando ela olhar, ou seja, alguém me procurou um dia e disse, pastor, você faz TPV? Eu falei, faço, sou PhD nesse negócio. TPV é terapia de vidas passadas. Eu falei, sou craque nisso. Eu nunca vi pastor fazer isso. Eu falei, eu faço, eu sou diferenciado. E aí, qual é a sua técnica? Eu falei, eu aprendi com o mestre da Galileia. É mesmo, é o mestre da Galileia, Jesus, o Galileu. E aí ele disse assim, como é que é? Eu falei, é só olhar nos meus olhos. Ela começou a olhar nos meus olhos, olhar e disse, pastor, eu não consigo olhar mais nos seus olhos não, porque eu estou ficando tonto. Eu falei, não é verme, deve ser alguma coisa dentro dela assim, que estava lá dentro complicado. E aí ele disse, olha nos meus olhos. Quando ela começou a olhar nos olhos, começou a ficar tonto, começou a ai pai, manifestou. Eu disse, sai em nome do Senhor Jesus. Tchuf, o demônio saiu. Ela, eu estou aonde? Você parece que eu viajei. Você viajou sim, você viajou, você está liberto, acabou, não tem mais TPV. Então, eu não coloco a mão na cabeça de ninguém, eu coloco nos olhos, porque quem está dentro de você é a chama do espírito do fogo. Quem está no outro lado é o mal, aí não consegue. Vê se você consegue olhar meio-dia em ponto para o sol, você não consegue. Aí quem está lá, o inimigo, no mundo espiritual, vê quem está dentro de você, aí não suporta, aí começa a ficar balançado. Você já conversou com alguém que você começa a conversar, dá sono? Você pode repreender, é opressão maligna naquele ambiente. Então os olhos, ele tem essas funções interessantes. Você pode ter uma percepção errônea. Jesus estava caminhando sobre o mar
E os seguidores deles viram Jesus como se fosse um fantasma. Viram. O que você tem dentro, você pode ver fora. Depende da formação que está dentro de você. Se seu interior está deformado, a sua visão vai ser deformada. É por isso que existe um texto que Jesus estava andando. E os seguidores viram Jesus como fantasma. Tem gente assim, que vê coisas boas, coisas que não prestam. É o seu olhar, é a sua ótica, é a sua esquisitice, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de olhar. Então os olhos têm essa percepção. Hoje eu quero falar sobre o olhar profético. O olhar profético. Quando fala justamente, diz que os seres tinham olhos. Esses olhos olhavam por todos os lados. O olhar da vida. E muitas das vezes a gente tem um olhar para a vida muito complicado, porque a gente começa a formar ideias que não são verdadeiras. O olhar pela vida é um olhar que deve ser bonito, lindo. E tem gente que não aprendeu a viver, quer morrer, né? O Setembro Amarelo, né? A sua vida pode ser terceirizada, você não quer morrer não. O que você quer é matar a dor que está dentro de você. Esse olhar para a vida vai trazer uma motivação para você expressar algumas questões. O primeiro olhar que eu quero falar aqui nessa noite é o olhar para trás. É o olhar para trás. Esse olhar para trás faz você entender o seguinte, que o segundo filho de José foi o Efraim e Manassés, não, quem foi o segundo filho? Quem foi o segundo filho de José? Um foi Efraim e o outro foi Manassés. E Manassés significa na realidade, ou seja, é olhar para trás. Então na realidade, olhar o passado. Existem pessoas, esse olhar, nessa noite, esse olhar de olhar para trás, tem dois lados, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, Isaías 43:18 está escrito assim: não lembrei das coisas do passado e nem considereis as antigas. Por que, pastor, você quer que olhe para trás? Porque esse texto tem dois sentidos. Sentido de você olhar para trás e resolver. Quando diz que José colocou o nome de Manassés, significa o seguinte, disse, olha, eu fui resolvido as minhas coisas do passado. Ele não esqueceu. Você não esquece das coisas do passado, só se você realizar um mecanismo de defesa. O que na realidade você esquece porque você não quer lembrar. Quando você revisita um drama, um trauma, uma dor, aí você não quer lembrar daquela situação. Quando você revisita, isso aqui eu não quero lembrar não, porque marcou, doeu. E aí a cura vem quando? É quando você olha para trás, para o retrovisor, e observa que essas coisas não mais te incomodam. Você caminha, você já está longe, você está aí caminhando. Esse olhar para trás, eu estava no aeroporto do Maranhão e lá tem um mangue assim, e o caranguejo andando de lado. Nem caranguejo está andando de costas, está andando de lado. Meio de ladinho. Ou seja, esse primeiro olhar é um olhar para trás, é um olhar profético, de você olhar para dentro de você e ver o que está fora do lugar. Esse olhar para dentro é justamente isso, é você não, ou seja, excomungar, na realidade, a tirar, expressar esse passado, mas a resolver essas questões. Agora, olha só que paradoxo complicado, olha só que situações complicadas. Isaías 43:18 diz para não lembrar das coisas do passado. Quando chega Isaías 46:9, Deus fala assim, lembre das coisas do passado. Como é que é isso, Clécio? Deus aqui manda esquecer e aqui manda lembrar? Deus manda que você lembre, sabe por quê? A expressão está no original. Lembrar das coisas do passado em direção com um olhar profético é daquilo que Deus já fez por você. É os milagres que Deus já realizou. Ou seja, o inimigo não acreditava que você estaria aqui, mas você está aqui para proclamar, ou seja, o reino de Deus. Você olhar para trás, é ver os milagres que Deus realizou na sua vida. É o mar vermelho que Deus abriu diante de você. Situações que aparentemente parece que ia acabar, seu casamento parece que ia para o CTI entubado, mas Deus com a mão poderosa, você viu o milagre realizado, e aí você viu algo sobrenatural. Um diz, olha só, não lembrei das coisas do passado, ou seja, resolva essas questões, e o outro diz assim, ó, lembre sim, é quando você tem um coração grato e dizer, eu estou aqui vivo. O mês de agosto, todo mundo falaram que era um mês de desgosto, mas eu venci, eu estou aqui justamente para expressar a minha gratidão, dizendo, olha, eu estou me lembrando daquilo que Deus fez. Deus quer que você se lembre daquilo que Deus fez. É um olhar profético, onde você não ora com tristeza, você ora expressando, dizendo, olha, eu passei por tanta dificuldade, essa dificuldade que eu estou passando agora vai ser, eu vou tirar de letra. Por que eu vou tirar de letra? Porque Deus esteve comigo lá e agora está comigo no presente. Deus não altera o passado, Ele altera
o presente. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 3, está escrito assim, diz assim, olha, Paulo dizendo, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. Na realidade, quando fala de deixar as coisas para trás, é resolver, é tratar, é trabalhar, é reconhecer. Quando o seu passado está no presente, você não tem um futuro, porque o futuro depende do presente. Quando o seu passado está, ou seja, está no presente, há uma contradição muito grande. E aí você não consegue expressar. Um passado não tratado é um presente que se repete continuamente e você não consegue expressar. Então o primeiro olhar nesse texto aqui é um olhar para trás, as coisas mal resolvidas, as pontes quebradas, situações esquisitas que você carrega até hoje, passado que é presente, coisas que se repetem. Quando você puxa o gatilho, há um disparo dentro de você e você não consegue expressar. Deus está dizendo para você, esse passado é para ser resolvido. O passado só serve para uma coisa, para abençoar alguém no presente. O seu passado só serve para uma coisa, para abençoar alguém no presente. Me prova, pastor, eu vou te provar. Está escrito em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele usa o poço de Jacó, que está aqui no passado. O poço de Jacó está aqui no passado. Ele usa aqui no Novo Testamento, para abençoar a mulher samaritana. Jesus estava sentado no poço, era um poço sentado em outro poço. Era um poço que estava lá, e Jesus é um poço sentado no outro poço. Jesus usa a expressão daquela mulher do passado para abençoar. Aquela mulher se prostituía, a garota do programa. Jesus disse, cadê seu marido? Cadê os seus biscates? O que você tem é biscate. E Jesus começa a expressar, porque ela ficou assustada, porque, ou seja, o samaritano ia pegar a água meio-dia, os judeus iam às 6 horas, porque não se encontrava. Havia uma segregação, tanto social quanto espiritual, uma situação complicada. E Jesus estava lá esperando. Jesus sempre espera por nós. Mesmo que você seja maçante para mudar uma situação, Jesus sempre espera. Ele espera para dizer o seguinte, olha, eu quero mudar a sua vida. Jesus usa o poço de Jacó, que está escrito no Gênesis, justamente para abençoar aquela mulher no presente. Deus quer usar o seu passado para abençoar alguém no presente. Você era, agora você não é mais. Você foi, você agora é um estado, você está. Essa tristeza é porque você está. Essa depressão é porque você está. Esse casamento que não anda esquisito é porque você está. Mas quando a glória de Deus chega, ou seja, esse passado é alterado e Deus começa a trabalhar profeticamente e você tem um olhar profético, olhando para a tua vida e fala assim, eu era, mas agora eu sou em Cristo Jesus, algo assim que Deus gerou dentro de mim. Quando você olha para o passado e ele é resolvido, ele é tratado, você não tem medo do passado, porque quando o passado ele é pesado, você tranca o seu coração. Quando você tem um olhar profético, você vai para o presente, sabe o que Deus faz? Ele abre o seu coração e você começa a viver uma vida com limite, dizendo, até aqui você foi passado, mas daqui para frente vai ser um presente, projetando o futuro. Eu entrego o passado à misericórdia de Deus, eu entrego o presente à graça de Deus, e o meu futuro Deus proverá. É olhar para trás, é olhar para resolver as questões. Não é que José esqueceu, não, ele resolveu as questões. Não tem nada melhor quando você resolve suas questões do passado. É um olhar para trás para rever algumas questões. Ao mesmo tempo que você olha para trás para resolver, ao mesmo tempo você olha para trás justamente para agradecer o que Deus resolveu. É justamente isso. Deus, ele já sabe o fim no início. Deus, ele já sabe o fim no início. Ele começa um projeto aqui, ele já sabe qual é o fim. Você não sabe, mas ele já sabe. É por isso que Jesus disse para Pedro, disse o seguinte para Pedro, Pedro, o que eu vou fazer aqui agora, você não vai entender nada. O que eu vou fazer aqui agora, vai projetar isso lá para frente. Você não vai entender nada. E a Bíblia diz que quando Jesus foi curar Lázaro, ele recebeu a notícia de Lázaro e disse que ele trouxe alegria, sorriu, deu risada, gargalhada. Como é que é isso? Você conta uma desgraça para Deus e Deus dá risada? É porque Deus já sabe o que vai fazer. A gente que fica aperreado, Deus já sabe o que vai fazer, o que vai realizar. Então, a Bíblia diz em Isaías 46, que Deus puxa o futuro para o presente. É por isso que Deus não abençoa você no passado. Deus abençoa você no presente. Deus abençoa você hoje, agora. Como disse o pastor aqui, a palavra profética que ele liberou, eu peguei para mim. Se você não pegou, é uma coisa muito particular, mas eu peguei, porque Deus não te abençoa amanhã, ele abençoa hoje. Quando chegar amanhã essa hora, não é amanhã, é hoje.
a eternidade. Por isso que a Bíblia vai dizer, Eclesiastes 3:11, diz que Deus colocou a eternidade dentro de você. Você tem a eternidade. Se a eternidade está dentro de você, você não é desse mundo, você é do mundo sobrenatural. Você tem uma história bonita para contar. Então Deus quer que você olhe para o seu passado, resolva suas questões e seja de testemunho esse passado. Você vai, pastor, eu bebia, hoje você não bebe mais. Eu fumava, hoje você não fuma mais. Eu me prostituía, hoje você não faz mais isso. Então significa que o seu passado está resolvido e agora você vai fazer um papel ou algo, um plano de construção. É justamente isso. É um olhar para o passado. O outro olhar, que eu coloquei aqui também, é um olhar não só para trás, mas é um olhar para frente. O olhar para frente. Está escrito, coloca para mim por favor, Provérbios 5:25. Olhar para frente. Deus quer que você olhe para frente. A rota do avião só é para frente. O avião não tem retrovisor, a rota é para frente. Deus está dizendo para você, já que você já resolveu algo do passado, já tem um olhar curado, de curativo, agora você está projetando para frente, é hora de você erguer a cabeça e dizer assim, olha, a minha história do passado eu não posso alterar, mas daqui para frente, eu estou com Deus, Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, algo sobrenatural vai acontecer. Coloca para mim, por favor, Provérbios 5:25. E aí é olhar para frente. Olhar para frente é quando você tem propósito. Quem não tem propósito não olha para frente. Quem não tem propósito só fica chorando pelo passado. Eu perdi tempo. Ou seja, você não recupera o tempo perdido. Você não recupera. Você fica reclamando porque algo não aconteceu. Você fica reclamando porque situação complicada, eu apanhei, fiz isso e aquilo. Já passou. Agora é hora de você resolver esse passado. Olhar para frente e dizer assim, olha, mesmo que o futuro esteja na frente, Deus está me esperando lá na frente para me abençoar e para projetar no olhar profético. O olhar profético não é com os seus olhos, é com o olhar de Deus. O olhar profético, você olha para uma situação complicada e não vê crise, você vê uma oportunidade de você crescer. Quando Davi olhou para Golias, ele tem um olhar profético, diz, olha, isso aqui vai me promover, isso aqui vai me fazer conhecido. Quando você tem um olhar profético, você não olha para a crise, você olha primeiro para os céus. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele não olhou para Lázaro, ele disse, e olhando para os céus, diz, Pai, graça te dou. O referencial de Jesus era os céus. Deixa eu dizer uma coisa para você, os céus é que comanda a terra, não é a terra que comanda o céu. Ou seja, a terra ela está sobre, está embaixo, sobre, ou seja, o poder daquilo que Deus pode realizar. Deus está dizendo para você, é hora de você, colocou para mim aqui, Provérbios, não tem? Não tem Provérbios 5:25, não tem? É porque eu vou escrevendo e colocando os textos. Não tem. Vê 4:25, por favor. 4:25. Isso aí. É porque eu vou botando os textos na cabeça e às vezes atrapalha. Não é inimigo não, a idade também, né, 57 anos. E é a primeira vez pregando, a gente fica nervoso. Me perdoa aí, tá bom? Olha o que está escrito aqui, olhando para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que você está, no que está distante de você. O que Deus está dizendo para você? Olhe sempre para frente. Quando você olha para frente, você tem um foco, você tem um objetivo. E quem olha, Jesus disse isso, está em Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, dizendo o seguinte, que em troca da alegria, ele suportou a dor de cruz, olhando para o consumador da nossa fé. Quem olha para frente é quem tem sonho, quem tem propósito. Quem não tem propósito, quem não tem sonho, só fica olhando para o passado, chorando. Ou seja, acorda para a vida, a ordem de Deus, marcha, olha para frente, caminha para frente, porque tem algo sobrenatural te esperando lá na frente. Deus está dizendo, não é hora de olhar para trás, é hora de olhar para trás para ver o que Deus já fez. Você já teve a pior, Deus tirou você dessa furada, agora Deus continua te abençoando, mostrando para você, olha para frente, igreja, olha para frente, esposo, olha para frente, esposa, porque Deus, Ele está diante de você para realizar algo sobrenatural, ou seja, olhe sempre para frente. Pessoas que valorizam muito o passado, é porque tem medo. Tem gente que tem medo de resolver o passado, porque vai ficar um vazio, vai ficar um buraco. Se curar o passado, fica um buraco. Aí você fica
Alguém disse para mim assim: eu tenho uma camisa em casa, no meu guarda-roupa, que eu não consigo desfazer. Há 25 anos essa camisa está lá guardada no meu guarda-roupa. Meu esposo me deu um soco no rosto. E molhou todo de sangue. E eu limpei, guardei. E toda vez, de vez em quando, eu vou lá. Vem cá, pastor. Vem cá. Faz conta com a toalha. De vez em quando, eu vou lá. Está aqui a toalha. Eu vou lá, abro o armário, pego a toalha e começo agora a reclamar da toalha. Meu Deus, olha aqui, nessa toalha. Fala mais alto um pouquinho, pastor. Meu Deus, nessa camisa aqui, aonde eu levei aquele soco, está guardado o sangue, da minha desgraça, da minha vergonha, tudo aquilo. Então, até hoje está me ferindo, está me machucando, não consigo me desfazer disso daqui. É justamente isso a questão. Você valoriza essa toalhinha, sabe por quê? Porque você tem medo de encontrar os seus vazios. Você não resolve os seus vazios. O olhar é justamente isso. E teve um dia que ela levou. Sepultamos, cortamos. Obrigado, pastor. Cortamos, fizemos, sabe o quê? Tocamos fogo. Literalmente, não é fogo do céu, não, fogo da terra. Ela ficou liberta. Eu não sei qual é a toalhinha que você guarda. As marcas do passado. Mas isso aí te impede de você crescer, de você evoluir. Quem está ligado ao passado não consegue projetar um futuro. Não consegue olhar para frente. Você só olha para trás. Você não tem expressão. Você só olha para trás porque você tem medo de avançar. E quando você olha para isso, esse olhar profético é um olhar para resolver. Quando Paulo disse isso, ele está preso numa cadeia, diz assim: olha, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás fica, resolvendo, tratando. Paulo está preso, 19 vezes fala sobre alegria, regozijo. Como é que pode? Ele está preso, mas a alma dele, o espírito dele está livre. Olhar para frente é justamente um olhar profético. Esse olhar para frente é você não desistir do propósito que Deus tem para você. É você entender que Deus está caminhando e colocando você rumo a algumas situações. Outro olhar profético é um olhar para um lado. É um olhar para você ajudar alguém. É para você ajudar alguém. 1 Samuel capítulo 22 diz que Davi se encontrou com os homens, 400 endividados, Banco do Brasil estourado, tudo certinho, complicado. Lá complicado. E disse que Davi foi lá ajudar. Um olhar para o lado. Um olhar de misericórdia. Não de julgar, mas de ajudar. Um olhar, dizer assim: olha, eu vou tratar dessas pessoas. Esses 400 homens foram rejeitados. Ou seja, Saul rejeitou essas pessoas, chamava eles de cara de rato, cara de tudo. Mas aí Davi se identificou. O nome de Davi significa amado. Esse olhar para o lado é você ter o amor. Eu falei aqui de manhã que o amor é um dom, é um fruto e é um mandamento. É você olhar para o lado e dizer assim: o que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso te ajudar? Se você está passando isso aqui, eu vou te ajudar, eu vou orar com você, eu vou jejuar com você. É o olhar para o lado, é você se identificar com a ferida do outro, entender que esse olhar é um olhar profético. E nesse olhar profético, você observa para outra pessoa e percebe que a sua crise é tão pequenininha, não é tão grande como você pensa. Quem ajuda é mais feliz. Quem ajuda consegue perceber algo sobrenatural. Quem ajuda consegue andar. Quem ajuda consegue expressar o reino de Deus, que é gozo, que é paz, que é alegria do Espírito Santo. Ou seja, esse olhar de lado é quando você se dispõe, não só levantar os braços para a adoração, mas baixar para levantar o caído. Ou seja, Adulão é lugar da antiguidade. Davi pegou aqueles 400 homens, colocaram lá dentro da caverna, tratou, deu nome. Aqueles homens eram, seja, sem expressão, desnutrido, sem expressão de amor, sem expressão de carinho. E aí Davi colocou dentro deles uma percepção de uma autoestima bem resolvida. Provérbio 23, versículo 7, está escrito assim: como imagina na sua alma, assim será. Davi, ou seja, olhou para o lado e disse assim: ó, eu vou ajudar vocês. E quando Davi foi ser rei, ele pegou um daqueles 400 homens, sabe o que aconteceu? E colocou ele como soldado. É isso. Deus quer que você ajude quem está do seu lado, justamente para você fazer como Davi fez, descobrir potencial. Quem olha para você não dá nada, mas quando Deus olha para você, vê coisas que ninguém enxerga. Ele olha para você, vê coisas que ninguém enxerga. Então, quando Deus tem um olhar para você,
Ele consegue perceber coisas que você não consegue. Talvez você se olhe e fale assim, eu sou a pior pessoa. Talvez você se olhe e fale assim, a minha imagem está torcida. Talvez você olhe para você e diz assim, olha, não vale a pena mais viver. Talvez você olhe para você dizendo a expressão, dizendo assim, olha, a minha vida é a pior vida. Porque Deus não sabe da minha, você não sabe do vizinho do lado. Ou seja, talvez você olhe para você e inculque na sua cabeça uma imagem que você é a pior pessoa. Olha só como esse olhar para dentro é muito importante. Quando você olha profético, quando você olha profeticamente, você olha com o olhar da graça. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus foi curar um cego, Jesus toca nas vistas deles, e quando tocou nas vistas, Jesus, está vendo o quê? Ele falou assim, eu estou vendo árvore, eu estou vendo árvore. O olhar dele não era profético. Jesus disse, não, eu te toquei. O que você está vendo, ceguinho? Eu estou vendo árvore. Não, Jesus deu o segundo toque. Quando deu o segundo toque, ele falou assim, agora eu estou vendo gente como árvore. Jesus, ainda não está legal não. Você tem que ver gente como gente. Quando você não tem um olhar profético, você não vê gente como gente, você vê gente como objeto. Gente não é objeto. Gente foi criado para Deus, para ser feliz, para caminhar, para ter um olhar profético e dizer, olha só, por mais que as pessoas olhem para mim e digam alguma coisa, eu creio no que Deus falou para mim, eu acredito no que a Bíblia diz para mim. E quando Jesus deu o segundo toque, ele viu gente como gente. Deus quer que você veja gente como gente. Talvez você olhe para sua esposa e não vê como gente. Talvez você olhe para o seu esposo e não vê como gente, nem seus filhos. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu vou dar o toque. E aí você vai ter um olhar profético. O cego viu gente como se fosse árvore. É ver gente como se fosse objeto. Aquilo que você expressa, aquilo que você está dentro de você, essa expressão, esse olhar de dentro faz com que você tenha um olhar melhor ou pior para fora. E aí você consegue inculcar algumas situações. E nesse olhar profético, não é só, é um olhar também, sabe de quê? Um olhar para baixo. Não faça das pessoas um tapete. Não humilhe as pessoas. Não seja uma pessoa orgulhosa. Tem gente que tem um olhar orgulhoso, sabe tudo. Uma pessoa orgulhosa sabe tudo, mas quem sabe tudo não sabe nada. Obadias 1, 2, 3 está escrito, por mais que você construa o seu ninho no maior penhasco, assim diz o Senhor, eu derrubarei você de lá. Não sei se você já viu o pavão. O pavão, ele se abre lá, quando está paquerando com a fêmea lá, ele se abre, para você ficar hipnotizado lá. Ele se abre lá, todo, para você ficar hipnotizado. Só que quando você olha para os pés dele, tem pereba. Pereba é uma fala do Nordeste, é ferida. Uma pessoa orgulhosa tem pereba na alma. Ela diz que é a melhor, mas é a pior. Porque uma pessoa, agora, o primeiro pecado não foi de Adão e Eva. O primeiro pecado foi, sabe de quem? Foi do orgulho. Quando Satanás, em Isaías 14, 14, ele disse, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Deus falou assim, desce, porque aqui não entra orgulho. Ou seja, você se sente tão bonzinho, mas você está cheio de pereba na alma. Deus precisa tirar esses carrapatos, esses carrapichos. É justamente isso. Você não pise do outro. E quando você expressa isso, a gente está preocupado muito com pecados cabeludos. Mas o orgulho pode mandar você para o inferninho. O inferninho é inferno. Os demônios são os mesmos, o fogo são os mesmos, só com carinho. Mas é justamente isso. Ou seja, um coração orgulhoso é um coração que não consegue perdoar. É um coração que não consegue expressar. É um coração que tem um olhar de ser superior. Quem se sente superior é porque é inferior. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca erra, acerta tudo, mas erra tudo. Porque na realidade, ela quer te humilhar. Ela quer fazer você de um tapete. Ela quer te pisar. Esse olhar, o olhar de uma pessoa orgulhosa para você é te jogar lá embaixo. O olhar de uma pessoa orgulhosa é de uma pessoa narcisista, que na realidade ela quer te anular. Agora, a pior anulação não é você estar sozinho em casa, porque solidão não é você estar sozinho, solidão é você estar distante de você mesmo. A pior solidão é solidão a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Ou seja, você está dentro de uma relação, mas a pessoa te humilha tanto que você não consegue se enxergar. Mas eu quero dizer para você, o olhar de hoje não é do que as pessoas falam de você, mas é o que Deus já falou sobre você, meu filho e minha filha amada, em quem eu tenho alegria. É o olhar profético. Esse olhar profético. Esse olhar que faz você entender algumas questões. Esse olhar que expressa. Os seres estavam cheios de olhares. Olha para a sua vida e perceba aquilo que você pode entender. E você vai vendo
não só para frente, não só para o lado, mas você também tem um olhar profundo de crescimento. E quando você olha para dentro de você nesse olhar profético, você vai ver a mesma expressão, porque o olhar profético, ele te empurra a você acreditar nas coisas. Jesus, ele nunca olhava para a crise. Por que Jesus não olhava para a crise? Vou te explicar por quê. Porque quando você olha para a crise, as imagens, os traumas entram pelos seus olhos. Quando você olha para a crise, isso vai desanimar você. Jesus nunca olhava. Ele sempre olhava para o céu e dizia assim, graça te dou. E olhando Jesus para o céu, dizia assim, graça te dou. Por quê? O referencial dele era o céu. É por isso que você tem que dar esses olhos dessa crise, colocar a cabeça para fora, colocar Deus, e assim, Deus é, os céus, ele é, ou seja, o meu modelo, não é a minha moda, o céu, é o meu modelo. O céu, ou seja, eu consigo enxergar. Quando você olha para o céu, você se fortalece. Quando você olha para o céu, você vê Deus dizendo, estou contigo. Quando você olha para o céu, você entra na terra com marcas do céu. Quando você olha para o céu, você vê Deus dizendo assim, olha, não para no meio do caminho não. Vamos em frente, passado fica no passado. Vamos projetar lá para frente. Quando você olha para o céu, há um reforço divino sobre a tua vida. Quando você olha para o céu, você se fortalece, você não se entrega dos pontos. Quando você olha para o céu, você se permite que Deus faça algo sobrenatural. Ou seja, você tem um coração disposto a obedecer o que Deus manda você fazer. Quando você olha para o céu, você não desanima, você se anima no Senhor, mesmo não vendo o resultado, mas você acredita que Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai executar, Deus vai transformar, Deus vai fazer algo sobrenatural, e você vai entender que Deus está no controle de qualquer descontrole. Quando você olha para o céu, Deus diz assim, vamos contigo, eu vou com você, não para no meio do caminho. Quando você olha para o céu, você não quer desmanchar seu casamento, porque você sabe que Deus, ele pode não restaurar, mas ele pode transformar. Sabe por que você quer desmanchar seu casamento? É porque você está olhando para a crise. Você não tem que atacar a crise no seu casamento, você tem que atacar a crise, não a pessoa. Nosso maior erro é quando a gente ataca a pessoa e não os erros. A crise é justamente isso. Quando você tem o céu como referencial, o olhar é outro. Você olha, como é que seria? Seria assim. Você está numa crise aqui, aí você olha para a crise. Fulano vai morrer, é complicado. E isso aqui é assim, eu estou com câncer. E papapá. E agora, quando você olha assim, e quando você percebe isso, você desanima. Porque esse olhar aqui vai desanimar você pela tristeza. Mas quando você olha para os céus, é outra coisa. Você sabe que existe a crise. Você sabe que existe a crise. Você sabe que existe a dor. Você sabe que existe a doença incurável. Você sabe que essa crise financeira, você sabe. Só que você não desanima. Porque quando você olha para os céus, você vê só força. Quando você olha para o céu, você vê a voz de Deus dizendo para você, eu estou contigo. Quando você olha para o céu, você se anima, porque um coração alegre formoseia o rosto. Se os seus olhos vão desanimar você, quando você está cheio de Deus, sabe o que acontece? Os seus olhos começam a ter um olhar profético. Do nada, você começa a ver algo sobrenatural. É como Elias disse, olha, o que você está vendo aí? O rapaz disse, não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Depois disso eu estou vendo uma mãozinha, uma nuvem com uma mãozinha. Ele teve um olhar profético. Não despreze as pequenas coisas. Aparentemente você pensa que parece que as coisas não vão mudar. É porque você está olhando com um olhar não profético. Mas quando você olha com um olhar profético, não é os seus olhos, é os olhos espirituais entrando em ação. É o mover de Deus movendo você. Esses seres aqui, é tudo seres espirituais. Deus quer que você tenha essa percepção, sabe de quê? De olhar para os céus como se fosse um referencial. Como se fosse, não, ele é um referencial. A maior crise que você passa é quando você olha para as suas crises. Quando você olha para as suas crises e você não olha para o céu, você desanima. Você para no meio do caminho. Você enfoca aquilo que não é para focar. Olha para frente. Eu estou fechando. Olha para frente. Veja o que Deus pode fazer.
a imagem. Olha para frente. Expressa aquilo que Deus pode inserir dentro de você. Olha para cima. O socorro não vem do monte. O socorro vem do Senhor, que fez a terra, que fez os céus, que fez a terra. Olhar para cima é olhar para Deus, conectar em Deus e sabendo que Deus vai fazer algo profético. Só dizer para você, tem um texto, Eliseu chega no texto e o garoto chega para ele e fala assim: Eliseu, nós estamos cercados. Olha, tem um exército aí, cercou aqui todos nós. Estamos cercados. Só que Eliseu tinha visão profética. Disse para o garoto: fica tranquilo. Olha, tem aí inimigos aí, mas aqui nós temos carruagem e homem com carruagem de fogo. Eliseu era profeta, mas não tinha visão. Mas ele enxergava pela fé. Ele disse: Deus, abra os olhos desse moço. Quando abriu, disse que aquele moço viu os anjos, viu carruagem de fogo. Ou seja, é esses olhos que se chama olhos proféticos. Mesmo que você esteja cercado, mesmo que você seja desanimado, mesmo que você entrou aqui dizendo: olha, algo não vai acontecer, olhe com esse olhar. Minha oração é que Deus abra seus olhos com um olhar profético, para você ver coisas que você não conseguiu enxergar ainda. Você não conseguiu enxergar, porque na realidade você não está tendo um olhar profético. Essa crise não é para te matar. Essa crise não é para desmoronar você. Essa crise não é para deixar você triste e abatido, não. Essa crise, Deus está pegando essa crise para que você tenha um olhar profético. Um olhar profético é você olhar para dentro de você e dizer que Deus te perdoou todos os seus pecados e você ceiar hoje. Um olhar profético é você olhar para uma situação que aparentemente parece que não vai mudar e você sabe que Deus vai fazer algo poderoso. O olhar profético é um olhar quando você olha para o nada e vê um tudo. O olhar profético, você enxerga a coisa que não é para enxergar. O olhar profético é quando você tem uma situação que aparentemente parece que é impossível, mas Deus está por trás te dando visão, dizendo que vai mudar a situação. Um olhar profético é um olhar em que você na realidade não olha com a sua ótica, você olha com o binóculo de Deus. Você olha com os binóculos de Deus. O olhar profético faz você enxergar coisas em que você não consegue enxergar. A minha oração é, como disse Jesus, coloca um colírio, justamente para que essa catarata espiritual seja trabalhada e que você veja que essa semana seja uma semana que você vai se confrontar com algumas coisas e que você não tem que olhar para a crise, você tem que olhar primeiro para os céus. Os céus é seu referencial. Os céus é algo em que você recebe para distribuir. Não tem nada melhor quando você anda perto de uma pessoa que tem um olhar profético. Você vê a desgraça e ele vê a graça. Você vê a coisa complicada e ele consegue ver algo que está descomplicando, porque ele vê com os olhos de Deus. Jesus, ele sempre olhava para os céus. Eu quero orar antes de passar para o pastor. Feche seus olhos, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. A Tua presença, Senhor, é tudo para nós. Nós queremos sair daqui com um olhar profético, um olhar de que Tu está no controle. As pessoas olham para o Brasil, Senhor, e vê tantas situações complicadas. O Senhor não acredita, mas o nosso olhar é um olhar de cima para baixo, é um olhar profético, é um olhar de algo sobrenatural, é um olhar, Senhor, que o céu comanda a terra, não é a terra que comanda os céus, é um olhar de cima para baixo. O véu, Senhor, foi rasgado de cima para baixo, e nós cremos no Teu mover, no Teu agir, no Teu trabalhar. Nós liberamos, nós profetizamos, meu Pai, ó Deus, situações, nós queremos olhar para trás e dizer: isso aqui está resolvido, porque Jesus tratou e resolveu. Eu quero olhar para trás e dizer assim: tantas coisas Deus fez por mim, e Ele vai continuar fazendo mais coisas por mim no presente. Eu quero olhar para o lado, ajudar quem está precisando, Senhor. Eu quero olhar para cima e buscar o socorro que vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ó Deus, Tu é Deus de monte, Deus de vale, Deus que atua, Deus que trabalha. Eu quero olhar, Senhor, para dentro de mim e ver as coisas que eu preciso mudar. Dá esse olhar profético, não de crítica. Nós queremos olhar para as pessoas não como objeto, nós queremos olhar como se fosse gente, em nome do Senhor Jesus, como se fosse gente. Pastor.